Olá, meu nome é Michael Silva, tenho 41 anos, eu sou diretor de estratégia e planejamento da MetLife. A minha infância foi uma infância muito legal, acho que eu tive a chance de ter uma infância que ainda era bastante de rua. Na minha rua era composta por pessoas que hoje poderia chamar de diferentes classes sociais. Eu falo que foi uma infância muito feliz e muito espontânea, assim, com muita perspectiva e muita participação de pessoas de diferentes tipos, que hoje eu vejo que, de alguma forma, foram extremamente importantes para toda a minha carga cultural, para a minha carga emocional que eu tenho hoje. O dia que eu percebi que representatividade era importante e o quanto isso era importante para a minha vida e que alguma coisa tinha de diferente para mim, foi um dia que a professora pediu para que a gente escrevesse sobre um ídolo que a gente tinha. E aí eu lembro que eu parei para pensar e eu queria que eu escrevesse sobre alguma pessoa que fosse parecida comigo, que eu tivesse alguma conexão. E aí eu pensava e só vinha... E eu lembrava do Pelé. E eu não queria escrever sobre o Pelé, eu queria escrever sobre alguém. Eu pensava, eu não conseguia achar ninguém que me representasse, até que eu descobri o Nelson Mandela. No momento que eu escrevi sobre o Nelson Mandela, e nesse momento eu comecei a lembrar, por exemplo, festa junina ou festa fantasia. E aí eu via todo mundo indo com 70 fantasias diferentes, milhares de opções, e eu não achava ninguém. E aí eu olhava no quadrinho e não tinha ninguém. E aí naquele momento eu percebi o quanto ter um caminho e olhar para onde eu estava e começar a olhar para o lado e ver que tinha alguém parecido comigo era importante. Quando eu comecei a olhar na minha sala de aula, olhava para o lado, olhava nas festas dos meus amigos e olhava nos outros ambientes onde eu estava, só tinha eu. Ciências da computação, e ali também foi o momento que eu descobri que eu teria que correr 2 vezes mais para chegar no mesmo lugar que qualquer outra pessoa. Na minha sala de aula eram mais ou menos uns 100 alunos. Desses 100 alunos deviam ter mais ou menos 4 a 5 negros. E eu lembro muito de uma música do Racionais, que falava exatamente sobre o percentual de pessoas nas salas de aula. Nas universidades brasileiras, apenas 2% dos alunos são negros. E eu lembro de ter pensado, falei, ferrou. E ali eu tomei algumas decisões. Primeira coisa, eu preciso chegar mais rápido do que a maioria no mercado de trabalho. Comecei a procurar emprego. A partir do momento que eu procurava emprego, eu falava, mas e se tiver minha foto? Como é que eu vou ser chamado? Quem é a pessoa que está do outro lado? Como é que essa pessoa vai me olhar? 99% de chance dela não ser parecida comigo. E aí eu lembro que quando eu cheguei no meu primeiro emprego, e eu lembro de passar pela porta e procurar mais alguém que fosse igual ou parecido comigo. E todas as pessoas que eram parecidas comigo, elas estavam em lugares onde eu não estava. Olhando o mercado de trabalho hoje e o espaço que nós conquistamos, comparando quando eu comecei 20 anos atrás, eu vejo uma evolução. Agora, se perguntarem para mim, tá perto de onde deveria estar? Não, a gente está bem longe. Tem um caso clássico que, um pouco antes de eu me mudar para os Estados Unidos, eu estava num evento corporativo. Enfim. Saí, fui pegar meu carro, esperando meu carro, veio uma pessoa e me entregou um papelzinho do Valet. E aí eu olhei pra cara dela, ela falou, você não é o manobrista daqui? Falei, não, eu tô participando do evento. E aí ela percebeu super sem graça, né? Nem deveria falar super sem graça, mas ela ficou sem graça pela situação, pediu desculpa e disse que não reparou. Mas o não reparou significa que todas as pessoas que estavam buscando o carro estavam uniformizadas e eu não estava. Se não fosse por essa relação de preconceito, se não fosse por essa mentalidade de que eu não deveria, ou pessoas com meu biotipo não deveriam estar naquele lugar, eu tenho certeza que não aconteceria, porque nenhuma das outras pessoas que estavam naquele lugar passaram por isso. Bom, eu entrei na MetLife em 2009, e aí vem meu primeiro choque, e aí no primeiro momento, desde a primeira entrevista que eu fiz, na segunda, na verdade, que foi com o Breno, eu lembro que eu saí da entrevista, liguei pra minha esposa, que na época era minha namorada, e falei, olha, eu acho que essa empresa é onde eu vou trabalhar. Eles não olharam pra minha cor, em nenhum segundo. Isso foi uma questão, e aí começa a minha trajetória. Entrei na MetLife como coordenador de infraestrutura, passei pela área de sistema, desenvolvimento de sistema, voltei um pouquinho para a área de projetos, depois voltei de novo para a área de infraestrutura. Mais ou menos em 2013
2013, 2014, a MetLife comprou uma empresa no Chile e aí me convidaram para que eu ajudasse a ser o líder técnico da região para essa empresa. Apareceu mais um outro projeto que era uma migração de data center do México para os Estados Unidos. Participei desse projeto de novo e a MetLife tinha um programa que eles chamavam de International Rotation. E a ideia era, durante 2 meses, algumas pessoas irem para a Carolina do Norte. Depois de 2 meses eu voltei de novo para o Brasil e aí eu fui convidado para assumir um posto na América Latina. E aí depois de mais ou menos 2 anos e meio, no meio de 2019, me convidaram para assumir uma posição global na também infraestrutura na Carolina do Norte. Uma das primeiras coisas que eu percebi era que a quantidade de negros que existia na Carolina do Norte dentro da MetLife era grande. E eu conseguia ver isso através dos corredores, o que foi uma surpresa para mim. E não porque a MetLife não tenha isso, mas aquela quantidade e as posições onde eles ocuparam, e voltando de novo na representatividade, aquilo para mim foi um choque muito positivo. Eu mudei para os Estados Unidos em dezembro de 2019. Eu sou casado, né? Não tenho filho. Na verdade, se eu falar isso para minha esposa, ela vai discordar, porque, né? Tem o Otto aqui atrás, com certeza ela vai falar que é o nosso filho. Quando veio o convite, minha primeira pergunta para minha esposa foi se ela estava disposta a participar dessa aventura. Ela tem uma carreira super consolidada no Brasil. Eu não me sentiria bem em ter que tomar decisão de qualquer forma de abreviar ou de postergar a carreira dela. Então tinha que ser um ganha-ganha para nós dois. E aí a gente tomou uma decisão que é uma decisão um pouco convencional. A gente falou, a gente vai viver do nosso jeito nos 2 países. Durante um período do tempo, quando ela está cuidando da empresa dela ou está dando aula, ela está no Brasil e a gente vai vivendo. Então tem períodos que eu passo um pouco mais um mês longe dela, tem período que ela vai, eu venho. Eu acho que o importante é que, de alguma forma, a MetLife, de novo, proporcionou uma coisa que é me dar experiência e me dar a chance de ter essa vivência cultural. E, ao mesmo tempo, eu com a minha esposa, a gente conseguiu se achar no meio do caminho para que a gente consiga viver os dois o mesmo sonho em caminhos juntos, mesmo que esse caminho não seja convencional. E aí eu tava na Carolina do Norte, eu lembro que chegou uma mensagem para mim da Thaís, perguntando como estava a minha vida e se eu teria interesse de participar de um programa no Brasil que era de mentoria para negros. Eu lembro que ela não terminou a frase, ela não tinha me explicado qual que era a função, eu falei, topo. Ela falou, não, mas eu vou te explicar. Eu falei, Thaís, não precisa me explicar. Eu tô dentro, me explica o que eu preciso fazer, me explica como é que eu posso compartilhar, o que eu preciso fazer, qual que é meu papel, o que você precisar de mim, eu tô nele. Nessa primeira minha conversa com ela me explicou o programa, eu falei, cara, eu não acredito nisso. Pela primeira vez, eu vou ter a chance de compartilhar, e se eu puder criar uma sementinha aqui, e tiverem mais Michaels daqui, sei lá quanto for o tempo, esses meus 12 anos de MetLife valeram a pena. É muito bom ver um programa como esse. Existe uma questão que não tá só na representatividade desse programa, tá na questão de compartilhar as histórias e perceber que eu poderia compartilhar esse meu percurso e mostrar que existem caminhos e que existe um final no túnel, que esse final feliz, em 12 anos de incontáveis projetos, transformações. Eu acho que essa é a transformação mais importante que a MetLife no Brasil pode fazer hoje. Quando eu era criança, eu tinha vontade de ser 2 coisas na vida. Uma era político, e eu acho que tem a ver um pouco com essa questão da minha infância de representatividade, que eu achava que dava para arrumar o Brasil. Eu lembro que essa foi a frase que eu falei para minha mãe. Falei, mãe, eu quero ser político porque dá para arrumar o Brasil. E eu tinha muita vontade de ser engenheiro. Outro dia me perguntaram o que o Michael de hoje falaria pro Michael criança que queria ser político, né? Eu diria que ele conseguiu juntar os dois. De uma certa forma, não deixa de ser um político. Boa parte do meu tempo é negociando, tentando encontrar uma forma melhor de fazer algo, tentando ajudar cada um dos países que eu cuido. Eu nunca deixei de também ter a parte técnica, que era a minha parte da engenharia lá atrás. Então, juntando esses 2 mundos, eu acho que de alguma forma a minha trajetória me permitiu ser um político técnico, se é que isso existe, ou pelo menos conseguir usar o meu sonho de ser político dentro da MetLife e fazer disso
o caminho para que eu consiga melhorar, seja um processo, seja uma cultura, seja explicar melhor para as pessoas como é que as diferentes formas de visões conseguem se alinhar. Eu acho que eu ainda tenho uma parte de missão que é conseguir mostrar, aprender e transformar uma cultura e usar isso para transformar um negócio. Eu acho que eu tenho uma dívida com a MetLife no Brasil e eu acho que essa dívida eu vou continuar carregando ela com algumas pessoas que são meus mentores, não só chamo, mas eles são meus mentores e ainda tem um caminho ainda pela frente para seguir. Na minha vida, aprendi que todas as histórias, independentemente de seus desafios, podem servir de inspiração para muitas pessoas. Quando recebi o convite para compartilhar minha história com vocês, eu não poderia deixar passar. Respondi com braços abertos. Vamos contar juntos.